Matheus. Aí aqui diminui o caju, né? Aí eu boto o gado agarrotado aqui dentro para comer esse cipó. Entendeu? Aí é assim, é tudo por sócio. Cajueiro do gado, cajueiro do feijão, gado do milho, Ele já entendeu? vem começar. E no final tu vai ter aí duas atividades sem custo nenhum, entendeu? Olá amigos, olá amigas do canal O Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa e hoje vamos trabalhar a pontuação, porque afinal de contas a pontuação é muito importante na hora de escrever, na hora de falar, e transformamos todo esse conteúdo em literatura de cordel, com harmonia, ritmo, métrica, rima, improviso. Isso é muito importante. Dentro daquele quadro, do nosso quadro, o cordel a serviço da linguagem. Há inclusive um livro que foi escrito por mim, esse que está ao fundo, em parceria com a professora Jarinda Barbosa. O título do livro, O Cordel a Serviço da Linguagem. E entre os conteúdos, nós temos o conteúdo pontuação. E vamos falar exatamente hoje, vamos falar da vírgula, o quanto a vírgula é importante na hora de falar e na hora de escrever. E vamos começar com a seguinte estrofe. A vírgula é o sinal que indica pausa pequena. Na leitura não resvale, da entoação muda a cena. Se diminui ou aumenta, já em segundos ostenta a regra calma e serena. A vida no interior, vírgula, é sem dúvida nenhuma bem mais saudável que a vida na cidade, eu digo em suma. A entonação da leitura, não linear, sem frescura, tem importância de ruma, exatamente para usar uma expressão cearense muito repetida em todo o estado do Ceará. Tem importância de ruma, a vida no interior, vírgula, e sem dúvida nenhuma, vírgula, e finalizando com bem mais saudável que a vida na cidade. Só é bom tomar cuidado, evitar a vírgula em riste, ou inserir uma vírgula no lugar errado ou triste. Se ela não for necessária, pode transformá-la em pária, fingir que ela não existe. Às vezes, a vírgula não é necessária. Como bem disse Sacone, o grande gramático, como bem disse Sacone, vírgula separa palavras e também as orações da mesma função e lavra. Por isso, é adequado entender o enunciado, pois a norma não é magra. Olhe, a inflação reduz o consumo, vírgula, a produção e a oferta de emprego, ponto. Este exemplo dá razão. Tem a mesma função sintática, substantivos na prática e a vírgula em exposição. Aí nós temos uma sequência de palavras com a mesma função. Consumo, produção, emprego, a mesma função. Temos aí substantivos e, portanto, neste caso, há necessidade de se usar a vírgula. Mas não é obrigatório se usar a conjunção entre a penúltima e a última palavras da oração. Basta ver o protocolo que a gramática cai no colo, não comete a transgressão. A vírgula também se usa quando o vocativo a cumpre função importante para tudo aclarar. Separar o vocativo. Pare aí, ó meu amigo, que preciso lhe falar. Aqui nós temos um vocativo. Pare aí, ó meu amigo. O vocativo está entre vírgulas. Há necessidade de que o vocativo seja colocado entre vírgulas para dar o destaque necessário. Para separar o aposto do termo fundamental, Brasília, vírgula, pausa da vírgula, inaugurada em 60, hoje o Centro-Oeste ostenta o Distrito Federal. Aqui temos Brasília, vírgula, do meu país capital. Brasília,
vírgula, do meu país capital. Inaugurado em 60, hoje o Centro-Oeste ostenta o Distrito Federal. Temos aqui, portanto, o uso da vírgula, no caso aqui de um aposto. É quando o aposto está explicando o termo antecedente, o termo que veio antes. Aí chamamos de aposto explicativo. Separar certas palavras, termos interpositivos, tais como porém, melhor, o antes e aliás vivo, isto é, deve-se haver, então, por assim dizer, a vírgula é sinal ativo. Aqui está separando esses termos, porém, melhor, antes, aliás, isto é, quando utilizamos esses termos, é necessário usar a vírgula. Todos falavam, eu, porém, não me incomodava mais. Eu fiquei assim, calado, introvertido demais. E os termos mencionados já estão bem separados pela vírgula, que é sagaz. Aqui nós estamos separando eu, vírgula, porém, vírgula. Eu fiquei, vírgula, assim, vírgula, calado. Então, neste caso, é necessário utilizar a vírgula. Em vez da vírgula, 2 pontos, se for prenumeração, postos após expressões, bem como, isto é, então, por exemplo, ou tais como, seja um maître ou mordomo, a regra cumpre a função. Quando houver essa enumeração, então utilizaremos a vírgula para fazer a separação adequada. A vírgula também separa adjunto adverbial, quando a ele se dá ênfase em circunstância temporal. Às 9 horas casados, 1 hora após separados, o efeito é fenomenal. Olha aí, temos aí exatamente o uso da vírgula no caso específico do adjunto adverbial. Aí um adjunto adverbial indicando o tempo. Às 9 horas casados, vírgula, 1 hora após, vírgula, separados, e o efeito é fenomenal. Em hoje o céu e a terra, sob os meus olhos se abriram, a vírgula foi esquecida, autores a aboliram, mas hoje, vírgula, acredito em Deus, a vírgula enfatiza os seus, a fé e o tempo previram. Aqui nós temos exatamente o uso da vírgula, neste caso, hoje, vírgula, acredito em Deus. Mesmo com a expressão acredito em Deus estando entre aspas, porque a vírgula está enfatizando exatamente essa expressão, está destacando também a expressão. Ao separar a oração, coordenada sindética, a vírgula se faz presente, não é rogada ou morfética. Amo a vida, vírgula, o sentimento, abençoo este momento, regra não é hipotética. Aí nós temos exatamente o uso da vírgula. Amo a vida, vírgula, o sentimento, vírgula, abençoo este momento, ponto. Mas aí observamos que há necessidade do uso correto da vírgula. E antes das conjunções, chamadas coordenativas, com exceção de e nem, tem a vírgula muito ativa. Estou feliz, mas não quero. Houve tanto lero-lero de gente má e cativa. Aqui nós temos a chamada coordenativa adversativa, o mas. Então você o coloca da seguinte forma: estou feliz, vírgula, mas não quero. Portanto, antes temos aí a vírgula separando e destacando a conjunção coordenativa adversativa mas. Esta vida é muito bela, vírgula, porém é preciso calma, ponto. Para viver cada instante e confortar nossa alma, não chore mais, por favor, que lhe dou o meu amor sem lhe causar nenhum trauma. Aqui temos não chores mais, vírgula, por favor, vírgula. É necessário, portanto, separar esse termo. E também, neste primeiro exemplo, temos esta vida é muito bela, vírgula. A palavra que vem a seguir é uma conjunção adversativa, coordenativa adversativa, porém é preciso calma. As conjunções e nem
podem a vírgula dispensar. Em frases curtas, pequenas, não é preciso grafar. O sinal que se regrou, estou feliz, meu amor, e com você vou casar. Aí, neste caso, não houve necessidade de se usar a vírgula, porque temos aí a conjunção aditiva e. Então, não foi necessário. Mas existem vários casos em que se deve usar a vírgula antes do i. O primeiro eu digo já. Se o i equivale a mais, não adianta, rapaz. Ela ri, vírgula, e vai chorar. Aqui nós temos este exemplo. Ela ri, vírgula, e vai chorar. Neste caso, nós temos aí duas orações diferentes. Temos ela ri, a primeira oração, e o i, o e, o é, aqui nós chamamos de é, aqui no Ceará, e vai chorar. Pronunciamos i, mas a escrita é. Então, i vai chorar. Neste caso aí, usa-se a vírgula antes do i. E quando o i dá início no período outra oração, é sinal de que se pode dar exemplo com razão, pois uma mão lava a outra, vírgula, e a poluição é solta, com toda a convicção. Aqui nós temos, portanto, o i, a poluição é solta, o i está exatamente iniciando a outra oração. É o exemplo que acabamos de mostrar. E antes de vice-versa, a expressão vice-versa, o i também é presente. A regra se estabelece, lança um olhar imponente, a norma e a lei, vice-versa, cumpre essa mútua promessa de braços seguindo em frente. A norma e a lei, vice-versa, cumpre essa mútua promessa de braços seguindo em frente. Aí temos também o vírgula, aí temos também a vírgula antes da expressão vice-versa. Já antes das expressões, nem ao menos, nem sequer, e nem também se permite a vírgula que convier. Chegou, vírgula, e nem quis saber o que eu desejo sorver do seu cheiro de mulher. O que eu desejo sorver do seu cheiro de mulher. Vamos a mais uma estrofe. Pode observar que o número de regras para o uso da vírgula é muito extenso. É um número bastante significativo. Vamos continuar. Quando se quer uma pausa para reforçar em seguida um termo depois do i com a expressão estendida, homens querem ser fiéis, vírgula, e não conseguem ser cruéis, vírgula, sofrem com essa dor doída. Aí nós temos, nesta oração, neste enunciado, nós temos homens querem ser fiéis, vírgula, e não conseguem ser cruéis, vírgula, sofrem com essa dor doída. Aí estamos utilizando o i, que está mais uma vez começando a segunda oração. Criança chorava e berrava, e gritava e esperneava, deixava o mundo louco, linguagem se derramava, polissíndeto sem recesso, figura sem retrocesso, e a vida se proclamava. Aqui nós temos um caso de polissíndeto, a figura de linguagem polissíndeto. Aí, neste caso, utilizamos a vírgula. E berrava, e gritava, e esperneava. E aí temos exatamente a vírgula antes do i. Neste caso, é necessário. Quando há combinação com o i anterior e o posterior também, a regra se observou, veja a mudança do clima e do solo que se arruína e a natureza chorou. A mudança do clima, vírgula, e do solo que se arruína, vírgula, e a natureza chorou, ponto. Aí também é necessário o uso da vírgula, que está antes do i, da conjunção aditiva i, que está iniciando a oração. Nas locuções correlativas, não só, mas também, senão, a vírgula é recorrente para cumprir a missão. Maria não só pediu, mas também já exigiu a justa devolução. Aqui nós temos locuções
correlativas, não só, mas também, senão. Maria não só pediu, vírgula, mas também já exigiu ajuste de evolução. Aí temos a vírgula separando, portanto, essas locuções correlativas, não só e mas também. Em vez da vírgula e do ponto, pode vir o travessão. Sugere pausa maior que a vírgula em supressão. Roubei o primeiro beijo, vírgula, supliquei outro desejo, vírgula, pedi por um novo ensejo e ganhei compensação. Aí, neste caso, antes do i, não está vindo a vírgula, mas sim o travessão, porque aí está sugerindo uma pausa mais extensa, uma pausa maior que a vírgula. Por isso, o travessão foi utilizado. A boa conjunção ou, ao ligar palavras curtas, que não tem valor enfático, deixa a regra mais enxuta. Você quer dinheiro ou comida? Prefere amor ou guarida? Se não tem certeza, chuta. Aqui nós temos esse enunciado que está exatamente sugerindo a interrogação. Você quer dinheiro ou comida? Prefere amor ou guarida? Se não tem certeza, chuta. Então, ao ligar palavras curtas, você não vai utilizar a vírgula. Você quer dinheiro ou comida? Tá tudo bem. Neste caso, se não tem certeza, vírgula, chuta. E aí nós temos duas orações. Quanto às adversativas, conjunções que posso usar, só mas, apenas mas, só mas é obrigatória na oração que iniciar. As demais, como porém, perto de si, vírgula tem, entre vírgulas pode estar. Então nós temos aí exatamente isso. As demais, como porém, perto de si, vírgula tem. Já o mas, neste caso, o mas não é uma conjunção que exija obrigatoriamente o uso da vírgula. Eu ficarei com a casa. Vamos aqui a outro exemplo. Eu ficarei com a casa, mas não tenho como arcar. Com o vultoso pagamento que venha a se processar, eu posso, porém, pagá-lo. Se houver amor e regalo a um devedor exemplar. Aqui nós temos a vírgula entre a conjunção adversativa porém. Mas no caso do mas, não foi necessário usar a vírgula. Eu ficarei em casa, mas não tenho como arcar com o vultoso pagamento que venha a se processar. Eu posso, porém, o porém aqui está entre duas vírgulas, pagá-lo se houver amor e regalo a um devedor exemplar. Nós temos aí. Eu ficarei com a casa, vírgula, mas não tenho como arcar. Das conjunções conclusivas, só ao pois, a exceção, apenas ao pois, a exceção. Deve ficar entre vírgulas para evitar confusão. Portanto, logo outras mais, fiquem tranquilas, em paz, não fiquem, pois, em tensão. Apenas no caso específico do pois, que é uma conjunção conclusiva, pois, tá certo? Pode ser explicativa, pode ser conclusiva, mas nesse caso, aqui está sendo conclusiva. Não fiquem, pois, em tensão, aí você usará a vírgula. Já aquelas conjunções que o período introduzem, a vírgula é facultativa. Portanto, usem e abusem. Eu vi discos voadores, não tenho deles pavores, logo então não me abduzem. Aqui, aqui nós temos um caso em que a vírgula é facultativa. Você vai usar ou não, no caso das conjunções que indicam conclusão. Portanto, logo será o uso facultativo. E agora, em relação aos advérbios. Antes do advérbio não, antecedido de mas, de forma subentendida, a vírgula então se compraz, o debate então se ganha, ou se pede em artimanha, vírgula, não seu coração, rapaz.
Aqui nós temos, não seu coração, vírgula, rapaz. Ou se perde em artimanha, vírgula. Não seu coração, vírgula, rapaz. Aqui nós temos o uso da conjunção mas, que está de forma subentendida. Ou se perde em artimanha, mas seu coração, rapaz. Né? Mas não seu coração, porque o mas aqui está subentendido. Antes de ou de em, com a ênfase adequada, a vírgula se faz presente. É amável, camarada. Não vais com ele, amigo, nem muito menos comigo, que a amizade é fracassada. Aqui, antes de ou de nem, com a ênfase adequada, a vírgula se faz presente. Não vais com ele, amigo, vírgula, nem muito menos comigo. Aí nós utilizamos, portanto, a vírgula aí antes do nem, neste caso. Separar nome da obra ou dos autos do processo, da página ou indicação, a vírgula é um sucesso. A obra Nossa Gramática propõe teoria e prática. Página 26, acesso. Aqui nós temos página 26, vírgula, porque eu estou utilizando a indicação da página. Página 26, vírgula. Separar o nome do autor e da obra sem esturro. Leia Machado de Assis, ponha a vírgula, Dom Casmurro. O livro está na estante, pois a regra é relevante e supera o pai dos burros. Aí temos também o uso da vírgula, que está separando o nome do autor e da obra. Aí, neste caso, você vai utilizar a vírgula Machado de Assis, vírgula, Dom Casmurro. É necessário usar a vírgula. Para separar o nome de alguma localidade, Fortaleza, 2 de maio, aqui tem uma vírgula, Fortaleza, vírgula, 2 de maio, dou plena veracidade. E a norma desinibida se fortalece, é nutrida para exibir a verdade. Para separar os termos ou orações, não descuide, quebram a sequência sintática, mas vírgula tem atitude. Seja sincero, querido, mas não exponha a libido, embora seja virtude. Aí, neste caso, você vai utilizar a vírgula, porque está separando termos. Seja sincero, vírgula, querido, mas não exponha a libido, vírgula, embora seja virtude. Neste caso, você está separando as orações. Então, é necessário utilizar a vírgula. Quando antes da principal vem as adverbiais ou ainda substantivas, tem vírgulas proverbiais. E se tudo correr bem, vou à Itália ano que vem e fico por lá no mais. Aqui, adverbiais, substantivas, aí temos as vírgulas. E, vírgula, se tudo correr bem, vírgula, vou à Itália ano que vem, ponto. E fico por lá, vírgula, no mais. Então, quando houver antes da principal as adverbiais, sejam substantivas, também, ou ainda substantivas, então você vai utilizar a vírgula. Exceto as comparativas. Agora, as comparativas exigem uma regra diferenciada. Exceto as comparativas conformativas em classe, as duas, comparativas e conformativas. Exceto as comparativas conformativas em classe, todas as adverbiais não oferecem impasse. Tem a vírgula por amizade, vou dizer toda a verdade, nem que me prenda ou me enlace. Aqui nós temos, vou dizer toda a verdade, vírgula, nem que me prenda ou me enlace, ponto. Para separar orações de gerúndio reduzidas, particípio infinitivo na mesma razão devida, chegando o diretor, avise-me então, por favor, é questão de morte ou vida. Aqui nós temos o uso do gerúndio, chegando o diretor, então você vai utilizar, portanto, a vírgula. Chegando o diretor, vírgula, avise-me então, por favor, é questão de morte ou vida. E particípio
Em caso de particípio, terminada a conferência, me ofereceram o jantar, aceitei-o com decência. Não recusei o convite, pois não é de bom alvitre agir com incoerência. Aqui temos terminada a conferência. Temos aí o particípio do verbo terminar. Aí utilizamos também a vírgula. Terminada a conferência, vírgula. Ofereceram-me um jantar. Ponto. Vi-os, vamos aqui a outro exemplo. Vi-os ganhar a disputa. Senti-os temer a vida. Por favor, parar agora, soldados, marchar na lida. É o chamado impessoal, infinitivo é legal e a vírgula é destemida. Quando houver o uso do infinitivo, neste caso nós temos aqui vários exemplos: ganhar a disputa, temer a vida, parar agora, marchar, soldados. Aqui nós temos o uso dos verbos impessoais, os verbos no infinitivo impessoal. Neste caso, também você vai utilizar a vírgula, porque há necessidade. A regra é muito clara em relação a isso. Posso andar de bicicleta, ao espetáculo assistir. Verbo com preposição é importante incluir, dar-lhe uso apropriado para que nada fique errado e a gente possa sorrir. Para isolar a oração adjetiva explicativa, a vírgula cumpre a função de maneira assertiva. A beleza, que é fonte do amor e também alvo de dor, se não for bem protegida. A beleza, fonte do amor, é também alvo de dor, se não for bem protegida. Aí nós temos exatamente a beleza, vírgula, que é fonte do amor, é também alvo de dor, vírgula, se não for bem protegida. Aqui nós temos uma adjetiva, uma oração adjetiva explicativa. Está explicando. E a beleza, aí vem a explicação, que é fonte do amor. E nessa explicação você vai colocar as duas vírgulas. Portanto, a explicação fica entre vírgulas. Convém, pois, usar a vírgula logo após a restritiva. Homem que ri, vive mais. Essa previsão valida. É prova que a vida é bela, sem cair na esparrela de chorar sem despedida. Aí nós temos homem que ri, vive mais. Então, neste caso aqui, nós temos uma adjetiva restritiva. Eu não estou falando de todos os homens. Eu estou me referindo apenas ao homem que ri. Portanto, vive mais. Então, quando houver essa adjetiva restritiva, está restringindo, então você vai utilizar a vírgula. Se a função predicativa, a vírgula deve-se usar. Separar os adjetivos e, desse modo, ajudar. Então, sereno e tranquilo, o noivo segue com estilo em direção ao altar. Aqui nós temos sereno e tranquilo, dois adjetivos, e é necessário separar os dois adjetivos. Para os termos repetidos, o objeto pleonástico, a vírgula então prepondera, resiste mais que um elástico. Amigos leais, já usar, e os pretendo preservar sem um discurso sarcástico. Aqui temos aqui o objeto pleonástico. Amigos leais, já usar. Tá certo? Já usar. Neste caso, você também vai utilizar a vírgula. É como se eu estivesse dizendo assim: amigos leais já existem. Eles já existem. Omite-se a boa vírgula se ao oblíquo pronome. E as rosas fê-las Deus, a semelhança de um clone. A ti te chamam de bela para pintar a aquarela da tua alma doce insone. Para pintar a aquarela da tua alma doce insone. Então nós temos aí, e as rosas fê-las. Nós temos aí o pronome oblíquo, a variante do pronome oblíquo, fê-las, ou seja, Deus fez elas. Numa linguagem popular seria isso. Deus fez elas. Quem? As rosas. Então, e as rosas fê-las Deus. É claro que isso faz parte da linguagem erudita, da norma padrão
da língua portuguesa. A ti, temos aí o ti, que é um pronome oblíquo tônico. Para os termos deslocados de uma posição normal, as bananas vai comprar? De mim, ela fala mal. Não há jeito de negar, por isso mando-lhe flores. Seus olhos são refletores que estão a me iluminar. Aqui nós temos, portanto, duas expressões, duas interrogações em que os termos estão deslocados. Qual seria a forma adequada? Vai comprar as bananas? Perguntando. Mas aqui ele colocou as bananas, vírgula, vai comprar? Aí quando você desloca o termo, é necessário utilizar a vírgula, para que fique tudo mais claro, mais transparente. De mim ela fala mal. Então houve aqui também um deslocamento do termo. Qual seria a forma correta, a forma direta? Ela fala mal de mim. Mas aqui o autor está dizendo de mim, vírgula, ela fala mal? Está perguntando. Aí neste caso, estamos utilizando a vírgula porque há necessidade. Para transpor alguns termos, a vírgula é essencial. Um gato tinha o Luiz, vírgula, fofinho e muito legal. Sem o sinal empregado, seria prejudicado o entendimento, afinal. Aí um gato tinha o Luiz, vírgula, fofinho, muito legal. Se você não colocar a vírgula, o termo vai ficar prejudicado, vai ficar truncado. Você não vai conseguir aquela transparência necessária. Para indicar omissão de um verbo ou outro termo, um anjo, essa garota, o velho amor, um enfermo. Dois verbos foram omitidos, a vírgula então faz sentido, a norma não segue a ermo. Aqui nós temos dois verbos que foram omitidos. Eu não escrevi, eu não pronunciei. Um anjo, essa garota. É como se eu estivesse dizendo, essa garota é um anjo. Mas eu omiti o verbo. Quando houver a omissão do verbo, haverá uma vírgula. Um anjo, vírgula, essa garota. O velho amor, vírgula, é um enfermo. Eu omiti o verbo ser. Então, o velho amor, vírgula, um enfermo. Quando houver essa omissão dos verbos, é necessário colocar a vírgula. Para garantir destaque de palavra e expressão, eu quero ações, não palavras, que aqueçam meu coração. Sou um homem apaixonado, eu dou carinho dobrado, carrego flores nas mãos. Aí eu tenho, portanto, a vírgula sendo utilizada para destacar palavras e expressões. Eu quero ações, vírgulas, não palavras. Então eu estou querendo destacar a oração, eu quero ações. Neste caso, é necessário, é obrigatório usar a vírgula. Antes de abreviatura, da vírgula faz-se menção. Comprei maçãs, abacates, etc., meu irmão. Só use a vírgula após, que esse termo fica sós e outras coisas, mas não. Aqui eu estou colocando o seguinte: comprei maçãs, vírgula, abacates, vírgula, etc., meu irmão. Aí eu tenho a vírgula depois do etc., meu irmão, ponto. Você vai usar sempre após as expressões, sempre após esses termos. Para separar palavras repetidas, tem noção. Os namorados se beijaram, pertinho, pertinho estão. A parede desta casa, branquinha, branquinha vaza a cor pura da ilusão. Aqui eu tenho palavras repetidas e quando eu tenho palavras repetidas, devo usar a vírgula. Pertinho, vírgula, estão. Ou então, branquinha, vírgula, branquinha, vaza. Como há repetição dos termos, eu tenho que separar as palavras repetidas. Vou separar elementos paralelos de um ditado. Filho de peixe é peixinho, tal pai, tal filho, amados. E para complementar, é melhor sozinho estar do que mal acompanhado. Aí nós temos exatamente o uso da vírgula entre os ditados populares. Filho de peixe, vírgula, é peixinho. Tal pai, vírgula, tal filho, vírgula, amados. Porque são dois provérbios populares, dois ditados populares. Então, é necessário utilizar
exatamente a vírgula. Depois do sim e do não, usados como resposta, no início de uma frase, fortalece o que se gosta. Sim, vírgula, eu vou à minha terra. Não, vírgula, não vou subir a serra. E a vírgula então se posta. Não, vírgula, não vou subir a serra. E a vírgula então se posta. Aí nesse caso você também usará a vírgula. Sim, vírgula, não, vírgula. Estamos utilizando porque é necessário fazer exatamente isso. Quando se diz a expressão sim, senhor e não senhor, a vírgula não faz a pausa na fala que entonou. Respeite a ortografia, a oralidade que a guia, a aceitação é um penhor. É um erro imperdoável, vírgula entre verbo e sujeito. José, vírgula, conquistou o prêmio. Não está escrito direito. Para integrar novo grêmio, José conquistou o prêmio, a gramática, por respeito. Aqui no caso específico, como se deve fazer? José conquistou o prêmio, não há vírgula. Porque a regra diz que não é necessário separar, não se deve separar o sujeito do predicado. Que é exatamente isso. A vírgula é facultativa em orações justapostas. Quem tudo quer, vírgula, tudo perde. O sinal aqui se encosta. A vírgula é interessante, revela o estilo rompante, propõe uma nova aposta. Aqui eu tenho, portanto, uma nova aposta e uma nova regra. Mas neste caso, a vírgula é facultativa. Se você quiser, você usa a vírgula. Quem tudo quer, tudo perde. Ou vai ou racha. Nós temos aí, portanto, orações justapostas. A vírgula é predominante no envelope ou cabeçalho da velha correspondência, que se usa como atalho, registra saudades minhas, nessas mal traçadas linhas, é a carta, meu ato falho. Aqui nós temos exatamente essa regra, que utilizando o envelope, o velho e bom envelope, a velha e boa carta, que quase não se usa mais. Algumas pessoas ainda usam, mas são poucas pessoas. E você mantiver esse hábito de escrever as mal traçadas linhas, aí você vai ter que utilizar, portanto, a vírgula. Aí, portanto, meu querido, esta foi a nossa última estrofe sobre as vírgulas, sobre o uso da vírgula, sobre as regras que envolvem o uso da vírgula. Eu espero que este conteúdo do nosso quadro, o Cordel a Serviço da Linguagem, tenha sido bastante útil. Foi um conteúdo bastante longo, mas era necessário fazer um conteúdo mais longo para mostrar grande parte das regras que abrangem a vírgula, que é, sem dúvida, o sinal de pontuação extremamente importante que você vai usar em seus textos, quando produzir uma redação, quando participar de um concurso público, quando estiver fazendo o Enem, enfim, em qualquer situação em que haja uma avaliação. Portanto, a vírgula é extremamente necessária. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Ativem o sininho para receber notificações. Também deixem os seus likes, o seu joinha. Façam a inscrição no canal e também sugiram novos conteúdos. E nós vamos produzir novos conteúdos. Inclusive, vamos dar continuidade ao conteúdo pontuação. No nosso próximo vídeo, nós estaremos dando continuidade ao conteúdo pontuação e trazendo qual sinal? O sinal ponto e vírgula, que também pode e deve ser usado, embora muitas pessoas não saibam sequer como usar o ponto e vírgula, ou acham que não é necessário. Mas é importante. Num texto bem elaborado, é importante que o ponto e vírgula seja também utilizado. Agradeço aí a atenção de todos. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Um grande abraço e fiquem com Deus.